Revelação cósmica. O corpo esquecido e a roda da consciência. Este conteúdo não apresenta dogmas nem verdades absolutas. É um convite à reflexão e à consciência crítica, incentivando o leitor a questionar, investigar e construir seu próprio entendimento. Fonte: Rodrigo Romo. Há uma ideia que atravessa diferentes culturas, filosofias e narrativas modernas. A consciência do ser humano não pertence a este mundo. Vinda do universo de outros mundos. 1. A origem esquecida. Segundo essa visão, a consciência do ser humano não seria originalmente terrestre. Antes da experiência na Terra, a consciência existiria em um estado mais amplo, em um corpo mais avançado, em uma realidade menos densa. Um estado onde o conhecimento, a percepção e a capacidade cognitiva é muito superior ao que experimentamos aqui. A Terra, então, não seria o lar original da consciência. Seria um campo de experiência estruturado por tecnologias avançadas, como os Anunnaki e outras consciências estelares. Uma espécie de ambiente onde consciências entram temporariamente para viver, aprender, modificar e interagir com sistemas biológicos. Nesse processo, o corpo físico humano seria apenas um veículo, não a identidade real. 2. O sistema de entrada, a experiência humana. A ideia central, a consciência não nasce aqui, ela entra aqui. Como alguém que veste um personagem em um jogo, a consciência assume um corpo humano e um nome dados para viver uma experiência limitada no tempo e no espaço. Nesse modelo, o corpo físico funciona como interface. A mente funciona como filtro. A realidade funciona como cenário. Antes, esse processo seria livre, operado por sistemas naturais da própria consciência e assistido por civilizações avançadas. A consciência entrava e saía da experiência humana sem restrições, retornando ao seu estado original após cada ciclo. Não havia prisão. Não havia esquecimento profundo. Não havia ruptura. 3. A quebra do sistema. Algo interferiu nesse processo natural. Um grupo de entidades descritas como interdimensionais, altamente avançadas e capazes de atuar na mente, teria alterado o funcionamento do sistema. Essas entidades são referidas, dentro dessa narrativa, como os Shopets. Essa alteração não foi física no sentido comum. Foi cognitiva e emocional. A estratégia não foi destruir o corpo humano, mas afetar a consciência que o habita. Como? Através de experiências intensas. Medo, dor, raiva, vingança, apego. Essas emoções, quando acumuladas, criariam uma espécie de densidade interna, que altera a frequência da consciência. 4. O bloqueio do retorno. O ponto central da teoria é o seguinte: a consciência, ao viver muitas experiências negativas, se transforma, e ao se transformar, ela deixa de ser compatível com seu estado original. É como um sistema de reconhecimento que não identifica mais quem você é. No relato, isso é descrito como um firewall, cuja alteração teria sido manipulada por essas mesmas entidades, Shopets. Antes, a consciência entrava na experiência humana. Saía, retornava ao seu corpo original. Depois da alteração, a consciência entra. Se degrada emocionalmente. Ao tentar voltar, não é reconhecida. E então acontece algo crucial. Ela permanece no ciclo. 5. A roda da reencarnação. Esse ciclo é conhecido em diversas tradições como Sansara. A repetição contínua de nascimento, morte e renascimento. Mas aqui ele é descrito de forma diferente. Não como um processo espiritual natural, mas como um aprisionamento funcional mantido por essas interferências. A consciência tenta sair, mas não consegue. Então ela reencarna, vive, sofre, morre e recomeça, sem lembrar, sem acessar sua origem, sem recuperar sua totalidade. 6. O tempo que não é tempo. Outro ponto importante da narrativa é a percepção do tempo. Tempo externo. 2 horas. Tempo na Terra. 50.000 anos. Vida 1, vida 2, vida 3, vida 4. O que chamamos de décadas aqui poderia equivaler a um intervalo extremamente curto em outro nível de realidade.
Isso sugere que múltiplas experiências humanas podem estar acontecendo simultaneamente, não de forma linear, mas paralela. O que para nós parece uma sequência pode ser, na origem, um único evento expandido. 7. O verdadeiro conflito. Ao contrário do que parece, o conflito não é apenas externo. Não é apenas sobre entidades, sistemas ou manipulações. O verdadeiro conflito é interno. Porque, segundo essa visão, o que mantém a consciência presa não é apenas o sistema, mas o estado em que ela se encontra. Apegos, traumas, culpas, medos, tudo isso atua como âncoras. E quanto mais a consciência se identifica com essas camadas, mais distante ela fica de sua origem. Todo o sistema passa a ser influenciado por essas entidades, que atuam indiretamente sobre a consciência, estimulando situações, emoções e experiências que mantêm o indivíduo preso ao ciclo, reforçando padrões e dificultando o retorno ao seu estado original. Capítulo 8. A possibilidade de retorno. Libertação. Apesar de toda a complexidade, a narrativa aponta uma saída. Não tecnológica. Não externa. Mas interna. O caminho seria consciência, desapego, compreensão, equilíbrio emocional, ética moral, dignidade pessoal, não como negação da vida, mas como domínio sobre ela. A ideia não é fugir da experiência humana, mas atravessá-la sem se perder dentro dela. 9. Entre realidade e símbolo. É importante compreender algo essencial. Através de crenças, dogmas e imposições externas, formam-se campos de aprisionamento psíquico que estreitam a percepção, condicionam o pensamento e limitam profundamente as possibilidades de expansão da consciência. Ainda assim, a consciência possui em si a capacidade de se libertar. A verdadeira mudança não vem de fora, nasce de dentro de cada um. Nenhuma força externa pode realizar esse processo por ela. O caminho é interno, individual e intransferível. Hoje, ser humano vive como se estivesse desconectado de algo maior. Conclusão: se essa história for real, estamos tentando voltar. Se for simbólica, estamos tentando nos encontrar. A verdadeira jornada sempre foi a mesma: lembrar quem somos, compreender por que existimos e dar sentido ao caminho que percorremos. E talvez tudo se resuma a isso: evoluir, com consciência, enquanto ainda estamos aqui, porque no fim, tudo depende de cada um de nós. Fim.